Goeienaand. Boa noite. Ek is baie gelukkig om hier te wees. Estou muito feliz de estar aqui hoje. En dis 'n groot geskenk vir my dat ek kan 'n bietjie Afrikaans met julle praat. É grande presente que eu posso estar aqui falando afrikaans com vocês. En ek hoop 'n paar van my vriende kan dit sien, dus hulle sal baie lag. Eu espero que alguns dos meus amigos conseguem ver pela internet, que eles também possam rir pouco. Omdat hulle sal vra hoekom praat iemand Afrikaans in 'n Portugese kerk. E eles vão ficar pensando, por que esse cara está falando afrikaans numa igreja brasileira? Om net vir hulle te verduidelik. Om hulle te wys hoe praat ons hier so. Só pra gente mostrar pouquinho como é que mostrar a vocês como é que a gente fala pouquinho lá. Okay, kan ons met die eerste slide begin? Podemos começar com o primeiro slide, por favor? Vanaand sal ons na 'n ander kultuur toe te gaan. Hoje à noite a gente vai para uma outra cultura. En dit is baie belangrik as ons soos 'n sendeling gaan in 'n nuwe nasie. É muito importante como quando a gente vai como missionário para uma outra nação. Daar's 'n vraagie daarbo wat sê in Portugees, dis nie kan jy maar lees. Tem uma pergunta em português que é Is 'n vraag wat sê nie 'n vraag tem uma frase em português que fala que é diferente, não errado. So as ek na 'n nuwe kultuur toe gaan, is baie maklik dat ek vat my eie kultuur en ek sê dit wat die mense maak is verkeerd. Se eu for para uma outra cultura, é muito importante que eu vou lá e falo, pensa-se que o que as pessoas estão fazendo aqui não é errado, é diferente. Partykeer gaan ek as ek nie die informasie ken nie, sal ek in die kultuur kom en dan sal ek vir hulle sê dit is verkeerd. Algumas vezes a gente pode chegar numa nação nova e entrar na cultura deles En sê vir hulle wat julle doen is verkeerd. E falar para eles o que vocês estão fazendo é errado. Maar vandaan sal ons 'n bietjie leer om die maklikste manier om die ander mense se hart te wen. Mas hoje à noite a gente vai aprender pouquinho sobre a forma mais fácil de ganhar o coração das pessoas. As ons na 'n nuwe kultuur toe kom en ons sien as iets wat ek nie ken nie, dis nie verkeerd. Se a gente chegar numa nova cultura e a gente vê que tem alguma coisa que a gente não conhece, dis nie verkeerd nie, dis net 'n ander ding. A gente tem que olhar e falar, isso não é errado, é só uma coisa diferente. En ek sal nou verduidelik, in Brasil as ons by mekaar kom, gee almal vir mekaar drukkies as ons sien hierso. E eu vou explicar, então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente chega aqui, a gente dá vários abraços para todo mundo. Maar as jy in 'n paar van die Muslim countries is in die kontinent van Afrika, mas se a gente for para alguns países muçulmanos no continente da África, as jy hallo vir jou vriend sê en sê gee my 'n drukkie, se você falar oi pro seu amigo e falar, vem cá, me dá abraço, hulle sal vir jou probeer doodmaak. Eles vão tentar matar você. Jy kan nie aan ander mense raak nie. Dis net 'n handstuk. Você não pode encostar nas outras pessoas, é somente, não sei como é que fala isso, aperto de mão. Isso. So, as ons na die nuwe kultuur toe gaan, sal ons sê, dis nie verkeerd, sê saam met my, dis nie verkeerd nie, dis iets anders. Então, vamos falar todo mundo junto. Se a gente for em outra cultura, a gente vai falar, é diferente, não errado. Okay, volgende een. Próximo slide, por favor. Die een is een van die wat ons sukkel met die meeste. Esse é dos pontos que a gente tem a maior dificuldade. In Brasil, as ons sê die kerk sal 8 uur begin. Se no Brasil a gente falar que o culto vai começar hoje à noite às 8 horas, dit sal 8 uur begin. Vai começar às 8 horas. Maar in Afrika, party van die keer, as ons sê 8 uur, sal 9 uur, sal almal by die kerk wees. Mas na África, em alguns lugares, se a gente falar, o culto vai começar hoje às 9 horas, às 8 horas, lá vai começar umas 9, talvez mais tarde. Hoekom? Por quê? Omdat in die kultuur van die African mense, die mees belangrike stuk is die verhouding. Por quê? Porque die persoon. Die mees belangrike ding in die cultuur is die persoon, nie die tyd nie. Ok, por causa que uma coisa muito importante na cultura africana
Mas a pessoa, em vez do tempo. O relacionamento, ao invés do tempo. So as ek weet ek moet by my vriend se huis wees, Se eu souber que eu tenho que estar na casa do meu amigo, maar ek het 'n vriend by my huis. mas eu tenho um amigo na minha casa, Die vriend wat by my huis is mees belangrik as my my meeting wat ek nou het. a pessoa que vai estar na minha casa vai ser mais importante do que o outro compromisso que eu tenho. So dis iets in die kultuur vir ons baie keer is baie moeilik. Então isso é uma coisa que às vezes para nossa cultura é bem difícil. Want ek werk met 'n hele span en ons kom by die kerk 8:00 en daar's niemand daar. Porque às vezes a gente vai em equipe e a gente chega na igreja 8 horas e não tem ninguém lá. En volgende een. Próximo slide. Okay. Nou die een laaste een vir Anna. O último para mim. That's, as ons praat in Brazil om respek te wys vir mekaar, Quando a gente conversa no Brasil para mostrar respeito um para o outro, ons kyk mekaar in die oog in. a gente olha no olho um do outro. Maar in Afrika, Mas na África, jy kan nie in iemand se oog kyk nie. você não pode olhar dentro do olho da pessoa. Meeste van die kulture daar, as jy in die oog kyk, A maioria das culturas lá, se você olhar dentro do olho da pessoa, dit jy sê vir die persoon ek is groter as jy. você está mostrando para a pessoa que você é maior do que ela. So as jy praat so, hoe gaan dit Anna? Então, se você está conversando, você vai falar assim, tudo bem, Ana? En Anna sal sê ja, E a Ana vai falar assim, hoe was jou dag vandag? como é que foi seu dia hoje? Oh, baie goed, né? Ah, muito bom, né? Jy kan nie in die oog kyk nie. Você não pode olhar assim no olho. Okay. So now we're going to switch to English. Vamos trocar para o inglês. Well done. So for those of you that don't know, tonight's going to be an international evening. Para aqueles que não sabem, hoje à noite vai ser uma noite internacional. I've asked my mom to translate to Portuguese Eu pedi para minha mãe traduzir para o português. because it just makes it a little bit easier for me. I grew up in Africa. I have too many languages in my head. Porque se torna mais fácil para mim. Eu cresci na África, eu tenho muitas línguas na minha cabeça. So I struggle a little bit with my Portuguese. I will get better as I spend more time here. Eu tenho dificuldade com o meu português e eu vou melhorar conforme eu vou gastando tempo aqui no Brasil. So that's why maybe some of you speak to me and you say a joke and then I don't laugh, you know? It's because sometimes I don't understand. É por isso que às vezes vocês falam uma piada e eu não rio, porque eu não entendo. Okay, so next slide. Então, próximo slide. This one might be my most favorite Esse é um dos meus favoritos, because in the African culture, porque na cultura africana, they love to celebrate just like we do here in Brazil. eles amam celebrar igual a gente gosta de celebrar aqui no Brasil. So in Brazil, when we have a wedding, Vinny posted something today. He said, I don't know who I should invite to my wedding. Oh, so difficult. Aqui no Brasil a gente tem casamentos e o Vini até postou hoje, eu não sei como é que eu vou convidar as pessoas para o Brasil, para o meu casamento. In Africa, when you get married, Na África, quando você se casa, especially in the Central African countries, especialmente na África Central e nesses países acima, when you get married, everyone comes to your quando wedding. você casa, todo mundo vai vir no seu casamento. It doesn't matter who you are. Não importa quem você seja, Even if you're just driving by the wedding, you can stop your ainda que car. você só esteja passando de carro naquele lugar, você vai parar o carro. You turn off your car and you go join in the wedding. Você para o carro e você vai se juntar àquele casamento. Because it's a celebration. They slaughter a big animal, Porque é uma celebração, eles matam um animal and there's enough food for everybody. e aí vai ter comida suficiente para todo mundo. And if there isn't, they will kill another animal on the day E se não for suficiente, eles vão matar outro animal naquele dia, to celebrate the wedding. So para celebrar o casamento. I remember one time our team, we were invited to do a house visit. Eu lembro uma vez, como uma equipe que eu estava, que nós fomos convidados para ir numa casa para celebrar. And we shared the gospel with them, and then the next week they invited us to their wedding. E a gente, para compartilhar, e no outro dia eles convidaram a gente para ir na casa para o casamento. So we just met them and then we went to their wedding. So A gente só conheceu eles num dia, no outro a gente estava lá no casamento. next one. No próximo slide.
All right. I guess that's the end. Just one missing. So yes, in the very important when we are entering in a different culture to disciple somebody. Para mim, é muito importante quando eu entro numa cultura para discipular. It's very important that I understand that what sometimes people are doing is not necessarily incorrect, it's different. É muito importante para mim entender que as pessoas estão fazendo não é necessariamente incorreto, É diferente. é diferente. And so today I want to talk about discipleship. Hoje eu quero falar sobre discipulado. And it's something I'm really passionate about because discipleship is in the core of the heart of God. É uma coisa que eu tenho uma paixão sobre isso, porque é a parte assim central do coração de Deus. And as I work in the African continent, there are many countries that are high percentage of Christians. Ok. Quando eu vou num lugar que tem uma porcentagem grande de cristãos, Especially in the African continent, especialmente no continente africano, it's quite sad to see that there isn't a lot of transformation. É muito triste saber que mesmo nesses lugares com muitos cristãos não existe muita transformação. Because of a lack of application of the Word of God. Pela falta da aplicação da palavra de Deus. And that's what I want to talk about today. Isso é o que eu quero falar essa noite. And sometimes we have a very big misunderstanding ourselves. Muitas vezes nós temos uma falta de entendimento nós mesmos. And it starts right in the beginning. Isso começa lá no começo. In the beginning, No começo, Adam and Eve, they fell for the oldest trap when it comes to sin. Adão e Eva caíram numa armadilha falando sobre pecado. When we think of the moment of the fall in Genesis, Quando nós pensamos no momento da queda, lá em Gênesis, we often think that it's only about them choosing to sin. nós normalmente pensamos, eles escolheram pecado. And simply we say, okay, this moment in Genesis 3 verse 5, Nós pensamos nesse momento em Gênesis 3, versículo 5, where God said, the snake says, "For God knows when you eat, your eyes will be open." The snake says this to Eve. A serpente disse para eles, quando vocês comerem esse fruto, os seus olhos serão abertos. It says, "For God knows your eyes will be open." Eles disse, Deus sabe que os olhos de vocês serão abertos. And you will be like God, E vocês serão como Deus, knowing good and evil. conhecendo o bem e o mal. Some other thing is happening right there in that moment. Alguma coisa aconteceu naquele momento, naquela hora. And it's that they're not just choosing to sin. Não foi somente eles escolhendo pecar. They're also making a conscious choice to set knowledge above obedience. Eles tiveram uma decisão consciente de escolher conhecimento ao invés de obediência. Until today, we need to be careful as the church Até hoje nós temos que ter cuidado como igreja to not choose knowledge above obedience. para não escolhermos conhecimento sobre obediência. And it's because our culture in today's context values knowledge above everything else. Porque a nossa cultura hoje, nesses dias atuais, escolhe conhecimento sobre obediência. And if we take that same measure and we bring it into our relationship with God, E se nós pegamos essa mesma medida e trazemos para o nosso próprio relacionamento com Deus, we will make a mistake. nós vamos errar And when we are discipling others, quando nós começamos a discipular outros. because we will tell them that they need to study more, Porque nós vamos falar para eles, vocês precisam estudar mais. or even ourselves, we'll say to ourselves, only if I know more knowledge, if I read the right books, E nós dissemos até mesmo para nós mesmos, se eu tiver mais conhecimento, se eu ler mais, if I know the Greek, what the Greek says about the Bible, se eu começar a ler mais sobre grego, o que o grego fala da Bíblia,
the illusion is that knowledge there in that moment is more important than our obedience that God A requires. ilusão é que nós vamos achar que esse conhecimento da Bíblia vale mais do que The obedience that God do wants. que a obediência que Deus tem nos chamado. And that's why we have to be careful and analyze our culture. Por isso que nós temos que ter cuidado e analisar a nossa cultura. So that we don't measure spiritual growth through measuring knowledge. E que nós não vamos medir crescimento espiritual como se fosse o conhecimento em si mesmo. Because if we bring that same measure, we will fail to disciple people. Porque se nós medirmos como o mundo, né, sobre conhecimento, sobre a obediência, nós vamos medir como o mundo mede. Because in that moment, what God wanted from Adam and Eve was obedience-based living. Porque nesse momento o que Deus estava esperando de Adão e Eva era obediência baseado em vida com Deus, em relacionamento com Deus. Yeah, a life based in obedience, Uma vida baseada em obediência, not a life based in knowledge, não uma vida baseada em conhecimento. which is what Adam and Eve they decided to jump into. Foi isso que Adão e Eva decidiram, né, decidiram viver, fazer. And so, as I'm sharing tonight, I want you to think: what tree are you eating from? E conforme eu vou compartilhando hoje à noite, eu vou desafiar você em de que árvore você tem escolhido comer. The tree of knowledge of good and evil, or the tree of obedience? Da árvore do conhecimento do bem ou do mal, ou da árvore da obediência? And I want us to just think of this framework that is given to us. Eu gostaria que vocês pensassem nessa figura que eu estou dando para nós hoje. Can we go to the next slide? Pode ir para o próximo slide, por favor. I want to paint a picture of the Word of God. Eu gostaria de fazer como pintar uma figura da palavra de Deus. Sometimes we have this feeling that the commands of God are to stop us from having fun. Muitas vezes nós temos esse sentimento que os mandamentos de Deus é para nos parar de sermos alegres ou nos divertirmos. Or even sometimes when you're discipling somebody, that person is saying, oh, you know, all the rules, that's why I don't want to follow God. Isso é por isso que muitas vezes nós estamos discipulando a pessoa, ela fala, ai, tantas regras que vocês têm, por isso que eu não quero seguir a Deus. But I want us to think about the world as a minefield. Eu gostaria que vocês pensassem sobre o mundo como se fosse um campo minado. And now a minefield is important because if we think of the Word of God as signs in order to prepare us to not walk on top of these mines, E se você pensa, a palavra de Deus, se você pensa na palavra de Deus como algo que para nos proteger de ir nesse campo minado, then we are thinking about it in a different way. a gente pensa de uma maneira diferente sobre a palavra. Instead of thinking of God's commandments as things that stop us from living our lives, Em vez de a gente pensar na palavra de Deus que nos para de viver a nossa vida, if we think about God's commandments that as if they stop us, se nós pensamos como a palavra, os mandamentos de Deus que é nos parar, then we are going to struggle in our relationship with God. nos parar assim, de nos divertirmos, de ter essa vida, né, divertida, ou boa, agradável, nós vamos pensar na palavra de Deus. Now, the minefield is important because with the Word of God is meant for us to avoid stepping on these mines. O campo minado, fala de novo. It's for us to avoid the Word of God A palavra de Deus is to help us to not step on these é o mines. que vai nos ajudar a não pisar nesse campo minado ou nas minas. Todo mundo sabe o que é uma mina, né? É algo que vai explodir, é uma granada enterrada, alguma coisa assim, tá? And it's not God that has placed these mines in the world. Não é Deus que tem colocado essas minas, essas bombas no mundo. It's the world that is fallen. The world is broken. É um mundo que é caído, um mundo que é quebrado. And because of that, there are bombs everywhere that we go. Por isso que tem bombas em todos os lugares, minas em todo lugar que a gente vai. And when we walk according to the Word of God, we see God saying,
be careful, there are mines here. Quando nós andamos na palavra de Deus, nós vamos ouvir Deus falando: cuidado, não tem minas aqui. And there are mines of lust. Tem minas de desejo desordenado, luxúrias. There are mines of greed, Tem minas de pride, orgulho, selfishness, egoísmo, anger. raiva. And these mines are ones that we need to be careful not to step on, right? E essas minas que nós temos que ter cuidado de não pisar nela. Because we walk according to the word of God. Porque nós andamos de acordo com a palavra de Deus. And God is the one that's putting up these warnings É Deus que tem colocado na nossa frente esses avisos. so that we don't step on these mines. Esse aviso de cuidado para que a gente não pise nessas minas. And often we think that secret sin, Muitas vezes nós pensamos pecados secretos. they are things that are not going to affect other people. Essa é uma coisa que não vai afetar os outros. But the truth is, as we look on this, we see loads of different sins. Mas se você olhar essa figura, você vai ver que vai ter alguns pecados diferentes. Let's start up there with adultery. Começando lá em cima, com adultério. Why does God say, do not have adultery, do not commit adultery? Por que Deus fala, não adultere, não pratique adultério? Maybe the couple is saying, oh, it's just between me. We're in love, something's happening between us. E talvez aquele casal que está praticando pecado vai pensar, isso é só entre nós dois. No one else will know. Está acontecendo entre nós, ninguém mais vai saber. But you know what's happening? It's a landmine. Sabe o que acontece? É um campo minado. And if you step on it, everyone around you gets, exploded as well. E se você pisa nele, todas as pessoas em volta de você vão sofrer consequências. The trust is broken in that relationship between husband and A wife. confiança vai ser quebrada num relacionamento entre a esposa e marido. The children suffer as a result. As crianças vão sofrer como resultado. And the family suffers financially from a divorce in that As situation. crianças vão sofrer pelo divórcio ou qualquer outro problema. Let's talk about theft. Vamos pensar sobre Hobo. roubo. When we talk about theft, person is thinking, I'm going to steal something. No Sim. one will know. Se você pensa às vezes sobre roubo, uma pessoa vai pensar, eu vou roubar aqui, ninguém vai nem saber. You know what? That exchange that is happening is that the person is selling their peace. O que é que vai acontecer? Que você vai estar, a pessoa que roubou vai estar vendendo a sua paz. No longer will they be able to have peace because they're always worried about when they will get caught. Nunca, ele vai estar sempre nervoso, preocupado, sem paz, pensando quando que eu vou ser pego. The next one I want to talk about is murder up there. Lá em cima o que eu vou falar agora é sobre assassinato. When we discipled Tanya in prison, Quando a gente estava discipulando a Tânia na prisão, Tainá na prisão, there are many women that she's trying to reach who have murdered people. muitas pessoas que ela estava tentando alcançar, discipular, tinha cometido assassinato. And one of them, she said, Samuel, this girl, she's very beautiful. She's 19 years old. A Tainá falou para ele, Samuel, essa moça aqui, presa lá no lugar, ela é muito linda, ela tem 19 anos And she murdered her best friend e ela matou a sua melhor amiga. because her best friend cheated on her with her Porque a boyfriend. sua amiga atraiu com o namorado que ela tinha. And a result is that the family of the girl who was murdered was destroyed. O resultado foi que a família que teve o rapaz morto foi destruída. The girl who is in prison, now her family has to come and visit her. A menina que estava em prisão, a família agora estava tendo que visitá-la na prisão. We're seeing her every Sunday when we go, we see her E family. a gente via a família dela todo domingo que a gente ia lá. And this girl, Tanya was trying to disciple her, she said, I didn't kill her. Kill her. Ok. Fala de novo, por favor. The girl, Tanya would ask her, did you murder her? That she would say, no, I didn't murder her. She died underground. Ela falou, a Tainá perguntou para ela assim, você matou essa outra moça? Ela falou, não, eu não matei ela não, ela morreu no chão. So she's even in denial for the crime that she committed. Ela ainda ficava na negação de que ela tinha cometido aquele crime. As Christians, we know that the word of God is to protect us
from all these harmful things. Como cristão, nós sabemos que a palavra de Deus é para nos proteger dessas coisas que nos ferem. And we have to understand that when we obey the word of God, it's to bring transformation into our lives. Nós temos que entender que quando nós obedecemos a palavra de Deus é para trazer transformação na nossa vida. Now, how do we get to transformation? Como nós chegamos a essa transformação? The Israelites, Os israelitas, they use the word shama. eles usam a palavra chama. In Deuteronomy 6, verse 4, No Deuteronômio 6, versículo 4, it says, "Hear, O Israel, ouve, ó Israel, the Lord our God is one." o Senhor nosso Deus é um. Now, the word one there means holiness. A palavra também significa santidade. And when we speak of holiness, we need to be like God, holy in one character, not divided. Quando nós falamos de quando nós pensamos de Deus nós temos que pensar em santidade, nós temos que pensar em um caráter firme, que nós também temos que ter como Deus, não divididos. But I want to focus on the word here, which in Hebrew is shama. Eu quero focar agora na palavra ouvir, que aqui na Bíblia é como chamar. And here for the Israelites meant you hear and you do. You cannot separate the two. E aqui esse ouvir para o povo de Israel é ouvir e obedecer. Não é separado. Ouvir significava obedecer junto. When I was younger, my mother would say to me, and even now, she would say to me, "Clean your room." Quando eu era jovem, minha mãe falava para mim, limpa seu quarto. And I would say, "Yes, Mom, I heard you." E muitas vezes dizia, mãe, eu te ouço. And then 3 hours later, she comes back and the room is not clean. E 3 horas depois eu voltava, o quarto ainda, ela voltava, o quarto não estava limpo. I didn't hear her. Eu não a ouvi. I didn't shama, I didn't obey. Eu não chamar ela, eu não obedeci. And so when we speak about this and we talk about loving God, quando a gente fala sobre isso, amor em Deus, and we think about obeying God and loving God and hearing God, nós pensamos ouvir a Deus, obedecer a Deus, ouvindo a Deus. We think about that passage that says, "Love the Lord your God." E nós pensamos nessa passagem que diz, ama o Senhor, seu Deus, with all your heart, com todo o seu coração, with all your soul, com toda a sua alma, and with all your strength. com toda a sua força. Now, the center of our emotion is our heart, is our passion. O centro da nossa força é o nosso coração. And it represents our passion for Christ. E que também representa a nossa paixão por Cristo. And when we have secret sin, like we were talking about, in our hearts, quando nós temos pecados secretos no nosso coração, it's like we fence up an area inside of our hearts. É como se nós colocássemos uma cerquinha assim, uma cerca numa parte do nosso coração. And because we fence off our heart, it means that we're not giving our whole heart to God. E por causa nós colocamos essas cercas no nosso coração, nós não estamos dando então um coração inteiro para Deus. And that means that we cannot fully understand the heart of God as well. Então isso significa que nós também não podemos compreender na sua grandeza, na sua totalidade, o coração de Deus. I remember when I was younger, when my father left our family. Eu lembro quando eu era jovem, quando meu pai deixou a nossa família. I remember going up to my mother. Eu me lembro indo para minha mãe. And I said, "Mom, why did Dad leave?" Eu falei, mãe, por que papai nos deixou? And she, in that moment, she didn't respond with what I needed to hear, which is that the world is fallen and sin and this and that. Ela não me respondeu dessa maneira assim, porque o mundo é um mundo caído e isso. She responded with a compassion. Ela respondeu com compaixão. She responded with understanding. Ela respondeu com entendimento. And we were in a very sensitive place, and in that moment we were dealing with our soul. E nós estávamos num momento muito sensível. A gente estava lidando com a alma. And when we speak about our soul, knowledge, the fruit of knowledge does not make sense.
E quando nós falamos sobre conhecimento, fruto do conhecimento, não tem muito significado para a alma, né? Que significa emoções. Conhecimento não tem relacionamento com a alma. So we have to understand that when we love God with all our heart, Nós temos que entender que o amor de Deus... when we love God with all our heart, nós temos que entender que quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, it means that we have to fully surrender our whole heart. isso significa que nós temos que dar o nosso coração por inteiro a Deus. When we speak about the soul, Quando nós falamos sobre alma, we have to think about the moments of disaster, nós temos que pensar no momento de um desastre, because our soul is what is our anchor, porque a nossa alma é como is not. is our anchor. A nossa alma é nossa âncora. Because if our anchor is not based in the love of God, and if our anchor is not in the love of God, E se a nossa âncora, né, a nossa alma não está baseado no amor de Deus, when the difficult circumstances come, quando as circunstâncias difíceis vêm, then we will be washed away. nós vamos ser levados como lavados, assim, vamos ser levados. In that moment, my mother was able to answer me with wisdom because she was anchored in Christ. Her soul, even though she was in pain, she was anchored in Christ. E nesse momento, minha mãe foi capaz de me responder como uma âncora, porque a vida dela estava firmada em Deus, no amor de Deus. Despite her husband leaving, Ainda que nossas emoções, ainda que ela tinha dor, independente que o marido dela se foi, she was still anchored in the Word of God. ela estava ainda firme, ancorada no amor de Deus. Amen. Okay. So even in the midst of tragedy, E ainda no meio de uma tragédia, our soul needs to be rooted in God. That's where we test it. a nossa alma precisa estar firmada, ancorada no amor de Deus. Right. So in Colossians, it speaks about serving God with discipline and strength. E no Colossenses fala que a nossa alma, No, it means about strength em Colossenses fala que nós devemos colocar a nossa força, and serve God with all our strength. nós temos que servir a Deus com toda a nossa força. And it's a visible demonstration in the book of Colossians of serving God with that eternal love. Aqui em Colossenses é visível, que mostra que nós temos que servir a Deus com um amor eterno. Now, how do we take all of this in? Como que nós tomamos tudo isso dentro de nós? How does all this love the Lord your God with all your heart, your soul, and your strength? Como nós conseguimos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa força? Okay, can we go to the next slide? Vamos ver aqui no próximo slide. Okay, that's the hear and obey. Next one. Próximo. Right. I want to give a testimony about these two men. Eu gostaria de dar um testemunho sobre esses dois homens. So this on the right here is Pastor Fola. Esse aqui na direita é o pastor Fola. This on the left here is Sylvester. Esse na esquerda se chama Sylvester. Now both of these have been operating in the same community for the past 20-something years. Os dois têm trabalhado nessa comunidade por mais ou menos, em uma comunidade, a mesma comunidade, por 20 anos. But they work on opposite sides for many years. Mas eles trabalharam em lados opostos por alguns anos, por muitos anos. Pastor Fola started a ministry where he would go from every evening, from Monday to Saturday, to go and give food in the evenings. Pastor Fola, nesses anos, todas as noites ele dá comida na comunidade, de semana a semana para as crianças. Todas as noites ele dá uma refeição para as crianças. Now he is feeding the children because the parents are negligent. They don't take care of the children. Ele está alimentando essas crianças na comunidade porque os pais das crianças não as alimentam, eles negligenciam essas crianças. They prefer to spend their money on alcohol.
Eles drugs. preferem gastar o dinheiro com álcool, com drogas. And the man that is selling alcohol and drugs is this guy. E o homem que estava vendendo álcool e drogas era aquele de lá. The man that was terrorizing the community, shooting and killing is this man. E um homem que estava aterrorizando a comunidade, dando tiros, também é aquele homem lá. He was a drug trafficker. Ele era um traficante, He was the leader of the gang. ele era um líder de gangue. And his children would go and eat at Pastor Fowler's church in the evening E até as crianças dele iam lá na igrejinha do pastor Fola comer, because he didn't put food on the table. porque ele não colocava comida sobre a mesa. And for many years, it's as if they were fighting each other. Por muitos anos eles lutavam um contra o outro. Pastor Fowler was practicing absolute obedience. Pastor Fola estava praticando uma obediência absoluta. He was every day out there serving day after day after day. Ele estava todos os dias lá, servindo, dia após dia após dia. And he was planting seeds in the lives of the children. Ele tem plantado sementes no coração das crianças. And he was planting seeds all over the area of Avon Park. Ele tem plantado sementes em toda aquela área ali que nós chamamos de Avon Park. So that God can continue to take care of them. Então, é para que Deus também continue tomando conta dessas crianças. Now, something around 18 years after Pastor Fowler started his ministry, Alguma coisa por volta de 18 anos atrás, antes do pastor, na época que o pastor Fola começou o ministério dele, so about 3 years ago, mais ou menos 3 anos atrás, or not more than 3 years, it was COVID-19. Foi mais de 3 anos, durante o Covid, em Ah, 2019. A team of us, myself and a few other people, Eu e outras pessoas, we were giving out cestas básicas to the people. a gente estava dando cesta básica para as pessoas, Because it was during COVID, no one could go into the community, no one could leave and go in. porque muita gente não podia sair da comunidade e tal, a gente estava dando cesta básica. And as we entered the community, Quando a gente entrou na comunidade, Sylvester sent a car. Silvestre mandou um carro, And the car stopped in front of our car. e o carro parou na frente do nosso carro, And these guys came out e tinha uns homens lá que saíram desse carro, and they said, "What are you coming to do here?" e ele falou: o que você está vindo fazer aqui na comunidade? And we said, "Oh, we want to give out the food, you know." Nós falamos: nós queremos dar comida. And we said, "Oh, but we've already been coming before you came, you know." Ele falou assim: nós já... Quem falou? We said to him, "We've already been E giving nós food." falamos para ele: nós já estávamos vindo aqui antes de você aparecer. And he said, "No, this is my community. E não, ele falou: não, essa comunidade aqui é minha. You need my permission." Você precisa da minha permissão. And we weren't talking to him, we were talking to his guys. Nós não estávamos nem falando com ele diretamente, estávamos falando com os caras que ele mandava lá. And so we said to them, come and help us distribute." E aí nós falamos para ele: vem, ajuda a gente a distribuir. And in the moment, they decided, yes, okay, they went back, spoke to Sylvester, they said, okay, they're going to Então help esses us. caras foram lá naquele momento, falaram com Silvestre e Silvestre He gave us permission to nos deu continue to- permissão. And he came and he joined himself. E aí ele veio, Silvestre veio e se juntou a nós também. And he started to give out these packets to the different E families. ele começou então a distribuir as cestas básicas com a gente. And what happened in that moment? O que aconteceu nesse momento? Obedience. Obediência. Obedience transformed him in that moment. A nossa obediência transformou naquele momento. For the first time, a man who only used to steal, to kill and to destroy in that community, Pela primeira vez, um homem que só estava acostumado a matar, roubar e destruir naquela comunidade, now he was giving. agora ele estava dando. And he shares in his testimony, he says, the feeling I had when I gave. E ele compartilha hoje no testemunho dele o sentimento que eu senti quando eu estava dando aquela cesta básica. It changed me. Me mudou. Obedience in that moment. Obediência naquele momento. Sylvester Silvestre, grew up in the church. ele cresceu na igreja. He played keyboard in the church. Ele tocava piano. And then he would go back and join the gang.
Mas aí ele ia e voltava, se juntava com a galera. He grew up as a young man playing keyboard in the church. Ele tocava piano na igreja. But as he grew up, he left the church and started leading this gang. Mas ele juntava, voltava ficava dando tiro lá com a gangue. And when Sylvester gave for the first time, his life started to change from that moment. Quando ele deu pela primeira vez, a vida dele começou a mudar. He started to obey the word of God. Ele começou a obedecer a palavra de Deus. In helping the poor, in helping the needy. Ajudando os pobres, ajudando os necessitados. And he started to see transformation in his life. He decided he wants to leave the gang. Ele começou a ver transformação na vida dele mesmo e ele decidiu sair da gangue. Now, how do we transform someone like Sylvester? Como que a gente pode transformar alguém como Sylvester? Now that he says, I want to leave the gang. E aí ele falou, eu quero deixar essa gangue. The response was, we wanted to take him out of his environment. A nossa resposta é, vamos tirar você daqui. And bring him into an environment where he could see us and be discipled. E levar para um lugar que ele podia nos ver e ser discipulado. And it was a big challenge because you cannot leave a gang. Mas foi um desafio muito grande, porque você não pode deixar uma gangue. When you go into a gang, you sign with your blood, you say, if I leave, I die. Porque quando você entra numa gangue assim, você assina como se fosse com seu sangue. Se você deixa, você morre. The only way that you can leave is if you really change. A única coisa que você pode fazer se você para sair da gangue é se você realmente muda. And that was our goal, to really transform Sylvester's life. E era o nosso alvo, transformar, que a vida dele fosse transformada. We needed to put him under pressure. Nós precisávamos colocar ele sob pressão. When I was younger, I loved to collect coins. Quando eu era jovem, eu amava colecionar. Quando eu era criança, mais jovem, eu adorava colecionar moedas. Can we go to the next slide? And I started to research how I have a coin that's over 100 years old, and I thought, how is this still stuck on the coin? What you could see. Eu tenho moeda que tem por volta de uns 100 anos, e eu ficava pensando assim, como que ainda tem os desenhos ali que foi cunhado há 100 anos atrás, como isso permanece? And when I went to do my research, e quando eu comecei a pesquisar como isso acontece, for the face of the coin to stay forever on that coin, para o desenho ali na moeda permanecer, it needs to have 50 tons of pressure on top of it. Precisa de ter 50 toneladas. 50 toneladas de pressão em cima de uma moeda para que esse desenho seja cunhado. So that even 100 years later, when I look at my 100-year-old coin, e aí 100 anos mais para frente, quando eu olho essa moeda, even though my coin has been through many places, ainda que essa minha moeda foi para muitos lugares, there is still an imprint on the coin. Ainda tem a coisa desenhada lá. When the coin is pressured under 50 tons, quando essa moeda está numa pressão de 50 toneladas, the coin's molecular structure changes. A molécula dessa moeda muda. The structure changes so much so that you have to destroy the coin in order for it to be changed. A estrutura da moeda muda, é como se ela fosse destruída para ter aquela característica. The only way that you'll be able to get that face off the coin is if you melt the metal. A única forma de você ter essa face na moeda é que quando você derrete a moeda. The only way for you to remove it is if you melt it. A única maneira é The only way for you to remove it is if you melt it. A única forma de você tirar essa característica da moeda é você derretendo a moeda. You change the molecular structure. Aí você muda a estrutura da moeda. In discipleship, we need the same thing to happen both to us and to the people that we're Em discipling. discipulado é a mesma coisa. Você tem que We have to be put under pressure. Nós temos que ser colocados debaixo de pressão. Now, I'm not talking about this abusive pressure. Não estou falando aqui sobre pressão abusiva. I'm not talking about
a pressure that is to destroy the good Não estou falando aqui de uma pressão que vai destruir aquilo que é bom, or control the person or ou yourself. que vai controlar a pessoa. I'm talking about the pressure of consistency. Eu estou falando sobre a pressão da consistência. Pastor Fola, Pastor Fola, the man that was on the left before, he was going every day. esse homem aqui, ele tem ido todos os dias. Every evening he's going to Avon Park. It was raining, it was cold, it was hot. He was there. Esse pastor Fola tem ido todas as noites lá no Avon Park. Chovendo, com sol, de qualquer dia, ele está lá. Because he has that consistent pressure of discipleship. Porque ele tem essa consistente pressão sobre fazer discipulado. He was obedient consistently. Ele é obediente com consistência. All that he didn't come there with a lot of knowledge. He just cooked some food, put it on the table, did some worship. Ele não vem para aquele pessoal lá, para aquelas crianças com conhecimento. Ele vai lá, simplesmente, ele vai lá, ele cozinha, ele faz comida e ele coloca comida para as crianças comer. When I'm in YWAM, I work with a lot of missionary kids as well. Quando eu estou na Jocum, eu trabalho com muitos filhos de missionários também. And when many of the missionary kids turn 18, I'm always very shocked at their decisions. E quando essas crianças, filhos de missionários, se tornam, completam 18 anos, eu fico muitas vezes chocado com as decisões que esses filhos de missionários tomam. Some of them choose to completely leave God. Alguns deles escolhem completamente deixar Deus. I used to think it's because the parents are so strict at home. Muitas vezes eu penso, é porque os pais deles eram muito duros dentro de casa. And I receive a lot of them when I run DTSs as well. Eu recebo muitos filhos de missionários quando eu lidero cursos lá da Jocum que chama TED. And often they are the most difficult ones. E esses filhos de missionários muitas vezes são os mais difíceis. Because they grew up in households, many of them that are angry at God. E muitos desses crescem em casas e que eles se tornam com raiva, ficam com raiva de Deus. Because their parents in front of the church or in ministry are saints. Porque muitas vezes os pais deles, em frente da igreja, do ministério, eles são santos. They treat everyone kindly. Eles tratam as pessoas com cuidado, com carinho. And they smile to all the supporters. Eles sorriem para os apoiadores financeiros. But when they get home, Mas quando eles chegam em casa, they are abusive, eles são abusivos. verbally abusive. Eles são verbalmente abusivos. They are negligent. Eles são negligentes. They are angry. They are low-tempered. Eles são raivosos e têm um temperamento muito explosivo. And this equals inconsistency. Isso é igual à inconsistência. This is the opposite of what we want to see in our lives. Isso é o oposto do que nós queremos ver nas nossas vidas. And with time, Com o tempo, when the students come and they start living with us in the YWAM context, e quando os estudantes vêm e começam a viver com a gente lá na missão Jocum, I know that even though I have to meet them one time a week for 1 hour, ainda que eu tenho que reunir com eles uma vez na semana, tipo para discipulado, 1 hora, I know that will not transform them. eu sei que isso não vai transformar esses jovens. Because when I go on outreach, Porque quando eu vou para o prático, I sleep in a tent muitas vezes dormimos em tendas, and they sleep right next to me. e eles dormem ali do meu lado. And they see how I react when I'm angry. Eles me veem como que eu reajo quando eu fico com raiva. They see how I spend my money. Eles veem como que eu gasto meu dinheiro. They see how I spend time with God and if I spend time with God. Eles veem como eu gasto tempo com Deus, se eu gasto tempo com Deus. They see how I am in front of the church versus how I am inside the tent. Eles me veem como eu estou na frente da igreja ou como eu estou com eles dentro da tenda. And that is the moment where someone is going to decide,
will they be discipled or not? E é esse o momento que eles vão decidir se eles vão querer se deixar ser discipulados ou não. That's why our consistency in our obedience to God is so important. Isso como é importante, a nossa consistência com Deus em obediência. Por isso é importante ser consistente com Deus em obediência. Because that pressure forms us. Porque essa pressão nos forma. Can we go to the next slide? Vamos para o... Next one. Okay. The last story I want to end with is, E essa última história que eu quero terminar. when we were in Burundi, Quando nós fomos para Burundi, we were headed up to a village. nós estávamos indo em direção a uma vila. And when we were on top of this village, just before we reached our bags, because we sent a car with our bags, Nós estávamos perto de alcançar o nosso carro com as nossas bagagens. the car went before us and we went walking. O carro foi na frente e nós fomos andando atrás do carro. Depois do que o carro saiu. And when we arrived at the location, Quando nós chegamos nessa localidade, que o carro já estava, there were a bunch of armed soldiers. tinha um monte de soldados. They were armed around our bags. Eles estavam armados e Around em our volta das nossas bagagens. And they started to shout at us. E eles começaram a gritar com a gente. And they said we should sit down. E eles falaram, fiquem lá e sentem. And we all sat down, not sure what was happening. E nós todos sentamos sem saber o que estava acontecendo. There were guns being pointed in our faces. E essas armas estavam sendo apontadas na nossa cara. And they were screaming in a different language. Eles estavam gritando numa língua diferente. And we were like, oh, what are we going to do? E a gente estava pensando, o que nós vamos fazer? And because of the shouting and the screaming, the people of the village, they all came. E por causa dos gritos e dos berros, o pessoal da vila também começou a chegar. And soon there was, almost 100 people around us. E rapidinho tinha por volta mais 100 pessoas em volta da gente. And in that moment, we are not sure what to do. They were asking for our passports. They wanted to take our passports. E nesse momento a gente não tinha certeza do que fazer, porque eles pediam pelos nossos passaportes, queriam pegar os nossos passaportes. They were wanting to take away our bags. Eles queriam levar nossas mochilas. And they were asking us in whose permission we were coming. E eles perguntaram o nome de que permissão vocês estão chegando aqui. And then I just kept saying, we came with the permission of Jesus. E eu continuei falando, nós viemos na permissão de Jesus. But that situation just escalated and escalated. Got E aí a worse and worse. situação foi ficando pior e pior. More soldiers started to come in big Mais cars. soldados começaram a chegar em carros grandes. But in that moment, Mas nesse momento, we all came together as a team, todos nós, o time chegou junto and we said to each other, we have to act peacefully. e nós dissemos um ao outro, nós temos que agir com passividade. Or else we're gonna get in big trouble. They have guns. Nós temos que ser calmos, porque eles têm, ou senão nós vamos ter um problema grande aqui, porque eles estão com armas grandes. That day we didn't make it into the village. Nesse dia nós não conseguimos entrar na vila. They sent us back down. Eles nos mandaram voltar. So we got the car, we filled it up, we went back, they took us to the police station. Eles fizeram a gente entrar no carro e nos levaram à estação de polícia. Right when they wanted to arrest us, one of the pastors came and he helped us. E na hora que eles estavam já prontos para nos prender, um pastor chegou. And he started to speak to the chief of the police. E aí ele começou a falar com o chefe da polícia. This was a Sunday evening. On the Wednesday, we made it to the village. We got paper permission. Isso foi no domingo, mas na quarta-feira nós tivemos uma permissão para entrar na vila. And as we were going back up to the village, we met up with some people. We started to share the gospel. E aí, quando a gente estava indo para a vila, finalmente, encontramos com um bando de pessoas que nós começamos a compartilhar o evangelho. And you know what they said to us? We didn't know this, but they were talking about us. Mas sabe o que eles falaram para nós? A gente não sabia, mas eles falaram que eles estavam falando sobre nós. They said, we don't know how you remained calm. Eles falaram, nós não entendemos como vocês conseguiram se manter calmos. You didn't shout, you didn't scream, Vocês não gritaram, vocês não berraram, you didn't fight for what was yours. vocês nem lutaram pelas suas coisas. You just let everything go. We don't know how you did it.
E aí But, nós não entendemos como vocês conseguiram. but we want to know how you did it. Mas nós queremos saber como vocês conseguiram. And there, a door was open for us to share the gospel. E aí uma porta foi aberta para nós compartilharmos o evangelho. So, when we are consistent in our character, even in a time of difficulty and pressure, Então, quando nós somos consistentes no nosso caráter, ainda no tempo de pressão, God will use us to disciple the nations. Deus nos usará para discipularmos as nações. Because God wants to use us. If you are a Christian, God has called you to love your neighbor, to disciple those that are around you. Porque se você é um cristão, Deus tem te chamado para discipular o seu vizinho e pessoas em volta de você. Right after that village, we moved to a different village. Logo depois dessa vila, nós mudamos para uma vila diferente. We were inside the church. Can we go to the next slide? E nós estávamos dentro da igreja. And the morning that we were getting ready to go to this next village, E na manhã que nós estávamos perto para ir para essa vila, para a próxima vila, a pipe burst um cano estourou. and the water was coming out. E a água estava vindo para fora. And we couldn't, now I'm thinking, I'm responsible for the land. I'm responsible for the land E você era responsável? E eu era responsável pela terra that the church gave to us to use. que a igreja nos deu para usar. And now this water is coming out, and water is expensive in Burundi. E a água estava vindo para fora. E a água estava vazando. E a água é caro em Burundi. And they said to us, Samuel, don't worry. There's a man called Mr. Maduka. E eles falaram, Samuel, não preocupa, tem um homem chamado Senhor Maduka. We're going to call him. Nós vamos chamar ele. Mr. Maduka has a lot of knowledge. O Mr. Maduka tem um monte de conhecimento. He can fix anything. Ele pode consertar tudo. And I said, okay, let's get Mr. Então eu Maduka. falei, certinho, vamos chamar o Senhor Maduka. I didn't know, but Maduka means brick. Eu não sabia mais, Maduka significa rocha, pedra, Tijolo. tijolo. So, and when he came, he was a brick. He's a very small guy. E quando ele chegou, ele era baixinho. Yeah, so that's why his name was Mr. Brick. Ele era baixinho assim como um tijolinho. But he could do everything. Mas ele podia fazer tudo. And Mr. Maduka, he said, don't worry, we will fix this. O Senhor Maduka falou, não preocupe, eu vou consertar isso. I know what to do. Eu sei o que fazer. And so I gave him the keys to the gate, and we hopped in the cars. Eu dei a chave da igreja, do portão da igreja, e nós subimos no carro. And we left, and we said goodbye to Nós Mr. saímos, falamos tchau, Mr. Maduka. Maduka. And I'm worried because I'm thinking, man, the water is coming out. Water is Eu so estava expensive. preocupado, pensando, poxa, a água está vazando. And we spent 3 days. We're supposed to spend 4 days in the village. The third day, we decided to come back. E nós ficamos 3 dias na vila, mas era para ficar 4, mas nós decidimos ficar 3 e voltamos. And when we're coming back to the city, Quando nós chegamos na cidade, we're excited because we saw salvations. nós estávamos empolgados, vimos salvação. And so, we're uplifted. And as we come into our town, Quando nós estávamos entrando na cidade, I see people selling water. eu vi pessoas vendendo água. I said, wow, so good. Everyone falei- is selling water, new water business. Eu pensei, oh, que legal, o pessoal está vendendo água aqui, negócio de água aqui, And muito bom. the whole way that we're coming down, E todo o tempo que a gente descia a rua, they're selling water alongside the as road. pessoas vendiam água do lado da In these rua, big cans, em latas grandes. And when we come to the front of the church, E quando nós chegamos em frente da igreja, I see children playing in water. eu vi crianças brincando com água. I see families, I see mothers carrying water. Eu vi famílias e mães carregando I água. see animals drinking water. Eu vi animais bebendo água. Everything was happening in front of the property where Mr. Maduka was supposed to E fix the todas essas pipe. coisas acontecendo em frente dessa propriedade que o senhor Maduka deveria consertar. And when I came inside, the water was here. E quando eu cheguei nesse lugar, a água estava aqui na minha I canela. was walking in water. Eu estava andando na canela, na And água. I said to the people, where is Mr. Maduka? Eu estava falando para o pessoal, cadê o senhor Maduka? And they said, oh, he's up there on the roof. E ele falou, não, o pessoal falou, ele está ali em cima do telhado. And I said, Mr. Maduka, come down right E eu falei para now. o senhor Maduka, desça desse telhado agora. And I said, Mr. Maduka,
what is happening here? Falei, Senhor Maduca, o que está acontecendo aqui? And Mr. Maduka said, Samuel, you know what? E o Senhor Maduca falou, Samuel, sabe o quê? When you were leaving to go to the village, I closed the gate. Quando você estava saindo para ir para a vila, eu fechei o portão. And I noticed that the gate is a little bit skew. E aí eu percebi que o portão estava meio torto. And I said, I know how to fix gates. Eu falei, eu sei como consertar portão. So I went home, I got my tools, and I fixed the gate, Samuel. Então eu olhei o portão, peguei minhas ferramentas, fui em casa, peguei minhas ferramentas e falei, Samuel, eu consertei o portão. Look, Samuel, the gate closes perfectly. Agora, Samuel, o portão fecha perfeitamente. And I said, okay. Falei, All ok. right. So, and then he said, no. And also, when I was on the ladder, looking at the angle of the gate, E quando eu estava aqui na escada, que eu olhei o ângulo do portão, I saw the roof. There was a hole inside the roof where the eu kitchen olhei is. o telhado, tinha um buraco ali em cima do telhado. And I said, I know how to fix roofs. Eu pensei, eu sei como consertar telhado. I will fix this roof. Eu vou consertar esse telhado. And I went home and I got the tools that I needed. Eu fui em casa, peguei as I ferramentas, took the money you gave me and I bought some paint. eu peguei o dinheiro que você me deu, comprei tinta, I put a new roof on. I painted the roof. eu botei um novo telhado ali no buraco e pintei. And at this moment, I was so angry. E nesse momento eu fiquei com muita raiva. I took Mr. Maduka Eu peguei o seu Maduca and I put him underwater. e eu botei na água assim. And at that moment, E nesse momento, it didn't really happen. isso que aconteceu não aconteceu. I'm using this story. Eu estou contando para vocês uma história It's not true. que não é verdade, But I gave Mr. Maduka mas eu dei ao senhor Maduca one job. um serviço na história, um serviço. In the same way Da mesma forma, that in Matthew 29:18, em Mateus 29:18, it says, "Go therefore into all nations and make disciples, fala, vá em todas as nações e faça discípulos. baptizing them in the name of the Father, Batize-os em nome do Pai, the Son, and the do Holy Filho e Spirit, do Espírito Santo. and teaching them everything I've taught you. E ensine-os tudo que eu tenho vos ensinado. And I will be with you until the end of the E eu age." serei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. In the same way, I told Mr. Maduka, please fix the pipe. Da mesma forma que eu falei para o senhor Maduca, conserte o cano. God has given us one job. Deus tem nos dado um serviço. The danger that we have of eating of the fruit of knowledge O perigo que nós temos de comer do fruto do conhecimento, ter comido do fruto do conhecimento, is that we don't practice obedience. é que muitas vezes não praticamos obediência. And obedience is what God wants. Obediência é o que Deus quer. In the same way that I wanted Mr. Maduka to fix that pipe. Da mesma forma que eu gostaria que o senhor Maduca consertasse aquele cano. So I just want us to take a moment. Eu gostaria que nós tomássemos um momento. In the same way that Jesus has also given us one job. Da mesma forma que o Senhor Jesus nos deu um serviço. Jesus didn't say, go and plant churches. Jesus não falou, vá lá e planta He igrejas. said, go and make disciples. Ele falou, vá e faça discípulos. So we need to think and take a moment to just reflect. Nós temos que tomar um momento e refletir. Because we have so much knowledge, Porque nós temos muito conhecimento. is that knowledge stopping us from being obedient for the one thing that God has asked us to do? Esse conhecimento tem nos parado de fazer a coisa que o Senhor tem nos mandado fazer? Amen. Amém. So I want us to just take a moment to Eu reflect. gostaria que a gente tomasse um momento. Are there things that are in the area of the knowledge that are hindering us? Sobre as coisas que têm nos impedido de fazer o que nós temos que fazer. Because discipleship Porque discipulado is not about what you share with people, não é sobre o que você compartilha com but pessoas, it's about the way that you live your life. mas é sobre a maneira que você vive a sua Like vida. Pastor Fola in consistency in serving God. Como o pastor Fola, na consistência de servir a Deus. And
And in that process, God will transform our hearts E through no obedience. processo, o Senhor vai transformar a nossa vida.